Olá, eu sou Michele Souza e seja muito bem-vindo ao canal Audiobook Crime e Mistério. Hoje vamos ler juntos o terceiro caso do livro Os Últimos Casos de Miss Marple, o caso da fita métrica. Já deixa seu gostei e se inscreve, caso não seja inscrito. Então, vamos ao livro. Polite segurou a argola da porta e bateu levemente. Após alguns segundos, tornou a bater. O embrulho que trazia no braço esquerdo ameaçou cair, e ela voltou a arrumá-lo. Este continha o vestido verde da Sra. Spenlow, que ela havia acabado de aprontar. Na mão esquerda, Polite carregava uma sacola de seda preta com uma fita métrica, uma almofada de alfinetes e uma tesoura. Polite era alta e esquálida, possuía nariz e lábios finos, cabelos ralos e acobreados. Ela hesitou um pouco antes de bater pela terceira vez. Lançou os olhos pela rua e viu alguém que se aproximava a passos largos. Era a Sra. Hartnell, 25 anos, alegre, um tanto envelhecida, que cumprimentou-a com uma voz de contralto. "Boa tarde, Polite." "Boa tarde, senhorita Hartnell", respondeu a costureira. Sua voz era excessivamente fina e o sotaque um pouco afetado. Seu primeiro trabalho tinha sido como dama de companhia de uma senhora. "Por favor", continuou Polite, "sabe dizer se a Sra. Spenlow está em casa?" "Não faço a menor ideia", retrucou a Sra. Hartnell. "Não sei o que fazer. Combinamos que hoje às 3h30 ela experimentaria o vestido novo", disse Polite. A Sra. Hartnell consultou o relógio. "Já passa um pouco das 3h30. Eu já bati 3 vezes, mas ninguém atendeu. Acho que a Sra. Spenlow precisou sair e esqueceu o combinado. É estranho, porque ela não tem o hábito de esquecer seus compromissos, e ainda mais que ela precisava do vestido para depois de amanhã." A Sra. Hartnell abriu o portão e aproximou-se de Polite. "Por que será que Gladys não abre a porta?" perguntou. Já sei. Hoje é quinta-feira e ela está de folga. Provavelmente a Sra. Spenlow está dormindo. Creio que você não bateu o suficiente." Dizendo isso, agarrou a argola e bateu violentamente na porta. Não satisfeita, bateu também com toda a força nas almofadas da porta e gritou: "Ô de casa! Há alguém aí?" Não houve resposta. Polite murmurou: "Acho mesmo que ela esqueceu e saiu. Eu volto em outra hora." E dirigiu-se para a saída. "Tolice", disse a Sra. Hartnell com firmeza. "Ela não pode ter saído. Encontrei-me com ela ainda há pouco. Vou olhar pela janela e ver se ela dá algum sinal de vida." Ela soltou uma risada para indicar que era brincadeira e olhou sem muito interesse pela veneziana da janela mais próxima. Digo sem muito interesse porque ela sabia que a sala da frente raramente era usada. O casal preferia a saleta dos fundos. Mesmo desinteressado, o olhar da Sra. Hartnell encontrou o que procurava. De fato, a Sra. Spenlow não deu sinal de vida, mas de morte, caída sobre o tapete ao lado da lareira. "Sem dúvida", disse a Sra. Hartnell ao relatar o que se passara. "Eu tive que me controlar. Polite não saberia o que fazer. Disse-lhe que precisávamos manter a calma. Ela ficaria lá e eu iria falar com o investigador Pauke. Ela disse que não queria ficar sozinha, mas não dei atenção. Era preciso ser firme com ela. Sempre achei que esse tipo de pessoa gostava de criar problemas. Assim, eu já estava de saída quando o Sr. Spenlow surgiu de um dos lados da casa." Nesse ponto, a Sra. Hartnell fez uma pausa significativa, que levou as pessoas que a ouviam a perguntar: "Como estava ele?" A Sra. Hartnell prosseguiu: "Sinceramente, eu suspeitei dele imediatamente. Estava calmo demais, não parecia nem um pouco surpreso, e não creio que seja natural um homem saber que a esposa está morta e não demonstrar o menor sinal de emoção." Todos concordaram. A polícia também concordou. Tão desconfiados estavam do alinhamento do Sr. Spenlow que nem perderam tempo em verificar em que situação
ele ficara com a morte da mulher. Quando descobriram que ela era rica e que com sua morte o marido seria o único herdeiro, de acordo com um testamento feito pouco depois do casamento, as suspeitas aumentaram ainda mais. Miss Marple, a doce e, alguns dizem, um tanto maldizente velhinha que morava ao lado da igreja, foi chamada a depor cerca de meia hora após a descoberta do crime. Foi interrogada pelo investigador Pauke, que folheava um livro com um ar de importante. Se não me importa, senhora, gostaria de fazer-lhe algumas perguntas. A respeito da morte da senhora Spellow? Disse Miss Marple. Pauke ficou surpreso. Desculpe, senhora, mas como soube disso? Um passarinho me contou, disse Miss Marple. Pauke compreendeu logo a resposta. Provavelmente o filho do dono da pensão ter-lhe-ia contado quando foi levar-lhe o jantar. Miss Marple prosseguiu calmamente. Deitada no chão da sala de estar estrangulada, talvez com um cinto bastante estreito, mas com o que quer que tenha sido, já não estava lá. Pauke estava intrigado. Como é que o pequeno Fred sabe disso? Miss Marple interrompeu o investigador. Há um alfinete no seu paletó. Pauke não esperava o comentário, mas não perdeu a calma. Como diz o velho ditado, encontre um alfinete em sua roupa, retire-o e terá sorte o resto do dia. Espero que seja verdade. Mas o que deseja saber? Pauke pigarreou, esticou os ombros e consultou seu livro. De acordo com o que ouvi do Sr. Spellow, marido da finada, às 2h30 ele atendeu a um telefonema de Miss Marple, que lhe perguntou se ele poderia ir até a sua casa por volta das 3h15, porque ela precisava muito falar com ele. Isso é verdade? É evidente que não, disse Miss Marple. A senhora não telefonou para o Sr. Spellow às 2h30? Nem às 2h30 e nem em qualquer outra hora? Fez o investigador, passando a mão pelo bigode com grande satisfação. O que mais disse o Sr. Spellow? Disse que veio até aqui como lhe fora solicitado, tendo deixado sua casa às 3h10. Chegando aqui, foi informado pela criada de que Miss Marple não se encontrava em casa. Isso é verdade, disse Miss Marple. Ele esteve aqui, mas eu estava numa reunião da Sociedade Feminina. Fez novamente o investigador. Diga-me, Sr. Pauke, suspeita do Sr. Spellow? Ainda é cedo para dizer, mas é como se alguém, sem querer citar nomes, tivesse sido bastante engenhoso. Miss Marple disse quase que para si mesma. Sr. Spellow? Ela gostava do Sr. Spellow. Ele era baixo, magro, rígido e convencional. O máximo em respeitabilidade. Era estranho que ele tivesse vindo morar no interior, pois vivera a maior parte da sua vida na cidade. A Miss Marple, ele contou por quê. Sempre pretendia, desde criança, ir viver no campo um dia e cultivar um jardim. Sempre adorei flores. Minha esposa tinha uma floricultura. Foi lá que a conheci. Esta frase, aparentemente seca, deixava entrever todo um romance. A Sra. Spellow, jovem e bonita, rodeada de flores. O Sr. Spellow, entretanto, nada sabia a respeito de flores. Não entendia de sementes, de podas, de canteiros, de temporadas. Vislumbrava apenas a imagem de um jardinzinho em uma pequena casa de campo, repleto de flores perfumadas e coloridas. Havia pedido a Miss Marple algumas informações e anotado todas elas cuidadosamente em um caderninho. Era um homem metódico. Talvez por causa disso, a polícia tenha se interessado tanto por ele quando sua esposa foi encontrada morta. Com paciência e perseverança, os homens da lei aprenderam muito a respeito da Sra. Spellow, e logo toda a cidade de St. Mary Mead também. A Sra. Spellow começou a vida como criada em uma mansão. Deixou o emprego para casar-se com um jardineiro e, com ele, montar uma floricultura em Londres. O negócio prosperou, mas o jardineiro, que há muito andava doente, morreu pouco depois. A viúva deu continuidade ao negócio, aumentou-o e fê-lo prosperar.
Depois, vendeu-o por um bom preço e casou-se pela segunda vez. Com o Sr. Spellow, um joalheiro de meia-idade que havia herdado uma pequena loja que não dava lucros. Algum tempo depois, venderam a joalheria e foram morar em St. Mary Mead. A Sra. Spellow tinha uma boa situação. Os lucros provenientes da venda da floricultura tinham sido investidos sob orientação espiritual, como ela fazia questão de explicar. Os espíritos tinham-na aconselhado com surpreendente sagacidade. Todos os seus investimentos prosperaram, alguns de forma inesperada. Ao invés desse fato aumentar a sua crença no espiritualismo, o casal Spellow praticamente abandonou os médiuns para envolver-se completamente com uma seita de inspiração hindu. Entretanto, quando a Sra. Spellow chegou a St. Mary Mead, voltou-se por um certo tempo para a igreja ortodoxa inglesa. Estava sempre na paróquia e ia aos cultos regularmente. Patrocinava obras sociais da cidade. Interessava-se pelos acontecimentos do local e jogava bridge. Levava uma vida rotineira e, de repente, foi assassinada. Coronel Melkett, o delegado, chamou o inspetor Slack, um homem firme. Uma vez, tendo formado uma opinião, tinha realmente certeza do que dizia. E dessa vez já tinha vaticinado. Foi o marido. Você acha mesmo? Acho. Basta olhar para ele, culpado dos pés à cabeça. Nunca demonstrou o menor sinal de pesar ou emoção. Voltou a casa sabendo que ela estava morta. Não acha que ele poderia ter representado o papel de marido desesperado? Ele não faria isso. Está muito contente. Há pessoas que não sabem fingir. São insensíveis demais. Havia alguma outra mulher em sua vida? Perguntou o coronel Melkett. Não descobri nada a respeito. Ele é esperto. Evidentemente, deve ter encoberto suas pistas. Acho que ele simplesmente estava farto de sua esposa. Ela tinha dinheiro e creio que devia ser mesmo horrível viver com ela, sempre falando de religião. Então, decidiu livrar-se dela e viver confortavelmente sozinho. Isso pode muito bem ter acontecido. Foi o que aconteceu. Planejou tudo com cuidado. Fingiu receber um telefonema. Melkett interrompeu. Fingiu? Sim, e isso também quer dizer que ele mentiu, ou que aquela chamada foi feita de um telefone público. Os únicos telefones públicos da cidade são os da estação e do correio. Do correio não pode ter sido. A senhora Blade vê todas as pessoas que entram lá. Da estação, sim. Há um trem que chega às 2h27 e sempre se forma um certo tumulto. O principal é que ele disse que Miss Marple telefonou para ele. E isso certamente não é verdade. A chamada não partiu de sua casa. Ela própria estava na sociedade feminina. Você não está considerando a possibilidade do marido ter sido deliberadamente afastado da casa por alguém que desejasse assassinar a Sra. Spellow, está? O senhor está pensando em Ted Gerhardt. Eu sei. Já investiguei isso também. Não creio nessa possibilidade. Ele não ganharia nada com isso. Mas ele não presta. Já deu um desfalque uma vez. Não estou dizendo que ele preste, e sim que, de uma forma ou de outra, ele restituiu o dinheiro daquele desfalque. Seus chefes é que não tiveram bom senso. E está ligado ao tal grupo Oxford, disse Melkett. Mas arrependeu-se e fez tudo o que pôde para emendar-se. Admito que ele tenha sido astuto. Devia saber que suspeitavam dele e resolveu bancar o penitente. Você é um séptico, Slack, disse o coronel. Já falou com Miss Marple? E o que ela tem com isso? Nada, mas ela sabe de tudo o que acontece na cidade. Por que não bate um papo com ela? É uma velhinha bastante esperta. Slack mudou de assunto. Gostaria de perguntar-lhe uma coisa. Aquele primeiro emprego da falecida, a casa do Sr. Robert, não foi lá que houve um roubo de joias? Esmeraldas? Uma fortuna. Os ladrões nunca foram apanhados. Estive investigando isso. Deve ter acontecido quando a Sra. Spellow ainda trabalhava lá. Embora ela fosse quase uma menina na época,
Ela não poderia estar metida nisso? Spellon era um desses joalheiros pobretões. A pessoa indicada para isso. Melket abanou a cabeça. Não acredito nisso. Ela nem conhecia Spellon naquela época. Lembro-me bem do caso. Na polícia, era voz corrente que um dos filhos de Robert, Jim, estava envolvido no caso. Um perdulário, nadava em dívidas e, logo depois do roubo, elas foram saudadas. Disseram que fora ajudado por uma mulher muito rica, mas eu não me convenci, principalmente porque o velho Robert tentou afastar a polícia do caso. Foi apenas uma ideia, disse Slack. Miss Marple recebeu o inspetor Slack com alegria, principalmente quando soube que ele tinha sido enviado pelo coronel Melket. Foi uma gentileza do coronel. Não sabia que ele se lembrava de mim. Claro que se lembra. Contou-me que aquilo que a senhora não sabe a respeito de St. Mary Mead não vale a pena procurar saber. Ele é realmente muito gentil, mas eu não sei mesmo nada a respeito desse assassinato. A senhora sabe como se comenta sobre isso. Sim, claro, mas de que adiantaria ficar repetindo fofocas? Slack tentou ser esperto. Isso não é um interrogatório, é uma conversa informal. Quer mesmo saber o que as pessoas estão dizendo e se é verdade ou não? Isso mesmo. Bem, as pessoas sempre exageram muito as coisas. Além disso, há duas correntes de opiniões. Uma acredita que foi o marido. O companheiro é, de uma forma ou de outra, a primeira pessoa de quem se desconfia, não é mesmo? Pode ser, disse o inspetor com cautela. Há também o lado financeiro. Soube que o dinheiro que possuíam era dela e que o Sr. Spellow seria beneficiado com a sua morte. Nesse mundo corrompido, as piores maldades acabam tendo justificativas. Ele ficou com uma soma respeitável. Exatamente. Seria plausível que ele a tivesse estrangulado, deixado a casa pelos fundos, vindo pelo campo até a minha casa, perguntado por mim, fingindo ter recebido um telefonema e voltado para casa, encontrando a esposa assassinada. Esperava por certo que o crime fosse atribuído a algum vagabundo ou ladrão. O inspetor concordou. E o dinheiro? Eles poderiam não estar se entendendo bem ultimamente. Miss Marple não deixou continuar. Eles se entendiam muito bem. Como pode estar tão certa? Todos saberiam se eles brigassem. A criada Gladys teria espalhado o fato por toda a cidade. O inspetor murmurou entre os dentes. Ela provavelmente não sabia. E recebeu um olhar descrente com a resposta. Miss Marple prosseguiu. Há quem diga que foi Ted Gerhardt, um rapaz bem apessoado. Acho que o senhor sabe. As aparências às vezes influenciam mais do que deve. Lembra-se do último vigário que tivemos? Foi um achado. Todas as moças compareciam à igreja de manhã e à noite, e muitas senhoras tornaram-se anormalmente diligentes no trabalho da paróquia. Isso sem contar os casacos e os cachecóis que faziam para ele. Muito embaraçoso para o rapaz. Mas o que eu estava dizendo? Sim, esse tal Ted Gerhardt tem falado nele. Vinha vê-la com frequência, embora a própria senhora Spellow tenha dito que ele era membro do tal Grupo Oxford, um movimento religioso. São bastante sinceros e fervorosos, e a senhora Spellow estava muito impressionada com isso. Miss Marple fez uma pausa e continuou. Eu estava convencida de que não havia nada além disso. Mas sabe como é o povo? Muita gente acha que a senhora Spellow estava encantada com o rapaz e que lhe havia emprestado uma soma considerável. Além disso, ele foi visto na estação naquele dia, saltando do trem das 2h27. Mas é claro que seria mais fácil para ele pular para o outro lado da linha, entrar pelo atalho, saltar a cerca e contornar a sebe, sem passar pela estação. Assim, evitaria ser visto a caminho do sítio. E, logicamente,
A roupa que a senhora Spellow estava usando era um tanto imprópria. Imprópria? Um kimono e não um vestido. Miss Marple enrubesceu. Esse tipo de coisa não deixa de ser sugestivo para algumas pessoas. A senhora também acha? Não, eu não acho. Para mim isso é perfeitamente normal. A senhora acha normal? De acordo com as circunstâncias, sim. O olhar de Miss Marple era frio e pensativo. O inspetor Slack disse: Isso poderia ser mais uma prova contra o marido. Ciúme? Não creio. O Sr. Spellow nunca seria ciumento. Não é do tipo observador. Se sua esposa o tivesse abandonado e deixado um bilhete de despedida, esta seria a primeira vez que ele pensaria no assunto. O inspetor Slack estava intrigado com a maneira decidida pela qual ela o olhava. Tinha a impressão de que a conversa tinha por um objetivo tocar em algum ponto que ele ainda não havia captado. Ela disse com firmeza: O senhor não tem nenhuma pista, inspetor? Ninguém deixa pegadas ou pontas de cigarro hoje em dia, Miss Marple. Mas esse eu tenho a impressão de ter sido um crime à antiga, sugeriu ela. Slack retrucou: O que quer dizer com isso? Miss Marple respondeu calmamente: Acho que o investigador Pauke poderá ajudá-lo. Ele foi a primeira pessoa a chegar ao local do crime, como se costuma dizer. O Sr. Spellow estava sentado em sua espreguiçadeira. Parecia perplexo. Após algum tempo, disse com um fio de voz: Posso imaginar o que ocorreu. Já não escuto tão bem quanto escutava antes, mas ouvi distintivamente um garotinho dizer na rua: Quem é o assassino? Isso me deu a impressão de que ele estava querendo dizer que eu matei a minha querida esposa. Miss Marple, despetalando delicadamente uma rosa, disse: Essa era a impressão que ele queria dar, sem dúvidas. Mas o que poderia ter sugerido essa ideia a um menino? Miss Marple pigarreou. Sem dúvida, a opinião dos pais. A senhora realmente acredita que outras pessoas pensam assim? Quase a metade do povo de St. Mary Mead. Mas, minha senhora, o que poderia ter dado ensejo a essa suposição? Eu gostava muito da minha esposa. De fato, ela não se adaptou tão bem à vida no campo quanto eu gostaria. Mas ninguém pode concordar em tudo. Isso é um ideal impossível. Asseguro-lhe que senti muito perdê-la. É provável, mas, se o senhor me desculpar a indiscrição, não parece. O Sr. Spellow ergueu-se e disse: Minha senhora, há alguns anos li que um filósofo chinês, quando perdeu a sua esposa, continuou calmamente a tocar um gongo pela rua. Um costume chinês, eu acho, como se nada houvesse acontecido. O povo da cidade ficou muito impressionado com isso. Mas, disse Miss Marple, o povo de St. Mary Mead reage de maneira um pouco diferente. A filosofia chinesa não tem muito prestígio por aqui. E a senhora, entende? Miss Marple fez que sim. Meu tio Henry, explicou, possuía um autocontrole fora do comum. Seu lema era nunca demonstrar emoção e também gostava muito de flores. Eu estava pensando, disse o Sr. Spellow com certo entusiasmo, que poderia cultivar ramadas no lado oeste do sítio, rosas vermelhas e glicínias também. E há um tipo de flor estrelada, cujo nome não me lembro agora e que... Usando o mesmo tom com que falava com seu sobrinho neto de 3 anos, Miss Marple disse: Tem um catálogo de flores ilustrado que é muito interessante. Gostaria de dar uma olhada? Preciso ir até a cidade. Deixando o Sr. Spellow no jardim a examinar o catálogo, Miss Marple subiu até o seu quarto. Embrulhou rapidamente um vestido num pedaço de papel pardo e saiu em direção ao correio. A Sra. Polite, a costureira, morava num pequeno apartamento no 2º andar do edifício. Todavia, Miss Marple não subiu imediatamente até lá.
Eram 2h30 e uma perua estacionou na porta do correio. Isso acontecia todos os dias em St. Mary Mead. A funcionária do correio andava de um lado para o outro, despachando pacotes, porque, além de cuidar do correio, ela vendia balas, livros de bolso e brinquedos. Por algum motivo, Miss Marple viu-se sozinha nas dependências do correio. Antes que a funcionária retornasse, Miss Marple subiu até o apartamento da Sra. Polite e explicou que gostaria de reformar seu vestido cinza. Torná-lo um pouco mais moderno, se fosse possível. A Sra. Polite disse que ia ver o que podia fazer. O delegado ficou surpreso quando soube que Miss Marple desejava vê-lo. Ela entrou na sala e foi logo pedindo desculpas. Desculpe incomodá-lo. Eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, mas tem sido sempre tão atencioso que preferi vir falar diretamente com o senhor ao invés de procurar o inspetor Slack. Eu não gostaria de criar problemas para o investigador Pauke. Quero dizer, acho que ele não deveria cuidar desse caso. O coronel Melkett olhou espantado. Pauke? Mas ele é o investigador de St. Mary Mead. O que foi que ele fez? O senhor não se lembra? Havia um alfinete no seu paletó no dia do crime. Ocorreu-me que o alfinete poderia ter ido parar lá porque ele estivera na casa da Sra. Spenlow. É possível, mas, afinal, o que representa um alfinete? Ele pode ter ficado preso na roupa dele quando ele estava examinando o corpo. Ele veio aqui ontem e contou isso a Slack. Acredito que ele o tenha feito falar. Não deveria ter agido assim, é claro, mas, como eu já disse, o que pode representar um alfinete? Era um alfinete comum, o tipo da coisa que qualquer mulher usa. Não, coronel Melkett. Aí que o senhor está enganado. Um homem não saberia distinguir um alfinete comum de um especial. E aquele era especial, muito fino, geralmente usado por costureiras. Melkett ficou paralisado. Aos poucos, parecia ir compreendendo tudo. Miss Marple sacudia a cabeça veementemente. Mas é claro, para mim está claro como água. A Sra. Spenlow estava usando um kimono porque ia experimentar um vestido novo. Ela foi até a sala de estar e a Sra. Polite disse alguma coisa a respeito de tirar medidas e colocou a fita métrica em torno do seu pescoço. Depois foi só puxar a fita. Fácil, não parece? Então ela saiu e ficou do lado de fora batendo a porta como se tivesse acabado de chegar. O alfinete prova, no entanto, que ela já havia estado lá. E foi Polite quem telefonou para Spenlow? Sim, do correio, às 2h30, exatamente na hora em que a perua chega e o local fica vazio. Minha cara Miss Marple, por que motivo ela faria isso? Por Deus, não se pode assassinar alguém sem motivo. Eu acho, coronel, que isso é uma velha história. Fez-me lembrar meus 2 irmãos, Anthony e Gordon. Tudo o que Anthony fazia dava certo, e o que não acontecia com Gordon. Cavalos adoeciam, a lavoura não progredia e as propriedades iam cada vez pior. Acho que isso deve ter acontecido com as 2 mulheres. Elas devem ter trabalhado juntas no passado. E em quê? No roubo, há muito tempo. Eram esmeraldas valiosíssimas, pelo que eu sei. A dama de companhia e a criada. Porque uma coisa não está clara. Como a criada casou-se com um jardineiro e logo montou uma floricultura? Logicamente, com a sua parte do roubo. No final, tudo deu certo. O dinheiro foi bem aplicado, rendeu, mas a outra moça não deve ter sido bem-sucedida e acabou se tornando apenas uma costureira de cidade do interior. Aí, novamente se encontraram. Tudo parecia ir bem, até Gerard aparecer. A Sra. Spenlow tinha crises de remorso. Tornara-se fervorosamente religiosa. O rapaz, sem dúvida, investigava a purificar-se, e não duvido que ela própria estivesse realmente inclinada a fazê-lo. Miss Polite, porém, não pensava assim. Começou a achar que poderia ir para a cadeia por um roubo que praticara há muito tempo e resolveu acabar com a Sra. Spenlow. Acredito que ela sempre tenha sido um pouco fraca. Provavelmente não
haveria uma palha se o Sr. Spellow fosse incriminado. O coronel Melkett disse bem devagar. Há um dado da sua hipótese que podemos verificar. O fato da dama de companhia dos Abercrombie e a Sra. Polite serem a mesma pessoa. Mas... Miss Marple insistiu. Não será difícil. Ela é o tipo de mulher que confessará tudo no momento em que for acusada. Além disso, ontem eu apanhei sua fita métrica quando fui experimentar uma roupa. Ela vai dar falta do objeto e pensar que poderá ir parar nas mãos da polícia. É uma pessoa ignorante e pensará que isso é uma prova decisiva contra ela. Miss Marple sorriu encorajando. O senhor não terá trabalho, pode estar certo. Falou como lhe falara sua tia, dando-lhe certeza de que passaria na prova para a academia de polícia. E ele passou. Para você que chegou até o final, muito obrigada por ouvir. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo livro.